Mas deixa a Davidson falar, porque enquanto tem um atacante que rende, bora falar agora de atacante que não rende. Ataque que não rende. Assisti o jogo do Náutico porque foi transmitido hoje. Liberaram numa parceria lá do nosso futebol. Tem um canal no YouTube, dessa vez liberaram. Não foi a fulanazinha do Pix, não, tá? O Pixzinho e tal, não. A origem. Começou a transmissão na Vera e o Náutico acabou, para passar para o Cláudio, vai falar, achei esse jogo com um pouco mais de atenção do que estava, como eu falei, de Ceará e ABC e Bahia e América, estava dividido. Mas no caso do Náutico, o Náutico tropeçou num confronto direto que a médio prazo não, só faltam 4 rodadas, assim, até o final dessa primeira fase, esses 2 pontinhos de hoje podem ser determinantes aí. Assim, era um jogo chave, era o jogo mais ganhável que o Náutico tinha até o fim da primeira fase. 0-0 com o CSA, não foi, Cláudio? Aliás, tá onde, Cláudio? E você? Tá num cenário diferente aí. Hoje eu não tô em casa, não. Aí improvisei aqui um cenário. Mas vai dar certo. Mas vamos lá. Esse 0-0 aí é um resultado que tem os dois lados, né, da moeda, da questão da classificação. Como o Cássio falou, era um jogo ganhável. Por outro lado, também o adversário, um concorrente direto, não ganha. Mas era um jogo em casa, né? Só que esse time do Náutico hoje, ele é muito mais confiável fora do que em casa. O torcedor do Náutico acho que quase todos os torcedores são assim. Em casa você é muito mais forte. Mas o Náutico de Marchiori joga melhor fora e vem pontuando mais, ou em jogos importantes, fora. Hoje era um jogo que o Náutico não poderia desperdiçar pontos, desperdiçou. Ainda está no... o curioso, né, que o Náutico começou a rodada a 2 pontos do 9º colocado. E termina a rodada, ainda tem outros 2 jogos, mas hoje o Náutico está a 3 pontos do 9º colocado. Então ampliou uma vantagem. Podia ser maior, a diferença podia ser maior. E aí esse time do Náutico que é difícil de ser batido, né, nos últimos 13 jogos, apenas uma derrota, mas também é muito difícil de ganhar, porque são 6 empates nesse período, justamente pelo que Cássio falou, essa questão da falta de qualidade no ataque, os problemas que o Náutico tem no ataque. E hoje o Náutico até conseguiu criar. No primeiro tempo, o Náutico criou 5 oportunidades. Teve um com Souza, um com Vilheiro. Quando fala ataque, é a definição, né, Cláudio? Porque assim, o volume do jogo teve oportunidades, o Náutico criou bastante, boas oportunidades, mas, assim, a falta de efetividade que já não... Porra, nos últimos 3 jogos, esses são 3 empates, é um gol. E o Náutico criou, teve 2 com Berguinho, 2 grandes defesas do Dalberson, como a matéria aí do NE45 destaca, uma grande partida, o melhor em campo, ele hoje. Teve um com o Vilheiro, que foi um gol perdido, uma de Souza também, que foi para fora, então, assim, e uma de Denilson também, uma cabeçada para fora. Então, chance, principalmente no primeiro tempo, criou. Mas o Náutico não conseguiu fazer com que... Veja, o volume de jogo, esse primeiro tempo do Náutico, foi um dos melhores que o Náutico fez nas últimas rodadas. Foi um desempenho bom. O CSA praticamente atacou no final, mas pouco e sem muito perigo. E o Náutico construiu 5, 6 chances e não conseguiu concluir em gols. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Marcelo Cabo mudou o CSA melhorou. O Náutico já não teve tanto ímpeto no ataque. O jogo ficou aberto lá e cá, mas também sem nenhum grandes chances claras para nos dois lados. Então o Náutico podia ter vencido. Acho que o Náutico até merecia mais a vitória do que o CSA, mas não conseguiu concluir gol. Então o Náutico sai com a sensação de 2 pontos perdidos, justamente por ser esse confronto direto, podia encaminhar a classificação. Vai agora para 3 jogos fora, 3 jogos para terminar a primeira fase, sendo 2 fora, contra times que estão no G8, Paysandu domingo e depois o Brusque. Então fica um clima de podia estar classificado hoje, classificado não, mas com a classificação encaminhada hoje, mas vai com uma margem mínima de erro agora. Uma derrota para o Paysandu, o Náutico sai, não sei se não pode sair do G8 não, mas troca de posição com o Paysandu. Então é o jogo, por exemplo, que não pode perder de jeito nenhum. É o jogo que o empate contra o Paysandu é para ser comemorado, pela situação que a classificação se encontra hoje. Então o Náutico deixou escapar 2 pontos aí, teve um desempenho bom, então tem muito... tem a mesma visão, 2 visões do mesmo jogo, mas acho que no final só é bem negativo para o Náutico pela classificação. Por mais que tenha sido um bom primeiro tempo, um dos melhores primeiros tempos que o Náutico fez, uma das melhores etapas que o Náutico fez nas últimas rodadas,
não ter concluído esse gol não adiantou de muita coisa. Então o Náutico vai agora para uma margem ali, a linha tênue que o Náutico está na classificação é muito perigosa. É um momento perigoso que o Náutico está, porque não vai ter mais uma margem de tipo, se o Náutico perder para o Paysandu, não vai ter muito tempo para recuperar, vai ter que recuperar contra o Brusque, um jogo difícil também fora de casa. Então o Náutico não podia ter desperdiçado esses 2 pontos, como desperdiçou 2 pontos contra o Remo também, como perdeu para o Amazonas. Então hoje o Náutico parece um time mais confiável fora do que em casa. Só que uma hora pode perder fora. E aí, como eu disse, não tem tempo para recuperar mais. Contra como eu disse, perder para o Paysandu, para buscar contra o Brusque e buscar na última rodada contra o São Bernardo, está tudo muito no limite que o Náutico vai ter pela frente. Mas, ainda assim, é um cenário, como eu disse, perigoso, preocupante, mas não desesperador, porque o Náutico está no G8, 3 pontos do 9º colocado hoje, mas não precisava estar nessa situação agora. Acho que o Náutico poderia estar numa situação muito mais confortável. Eu acho que isso passa muito também por Marchiori. Acho que hoje ele tem méritos de ter reorganizado a defesa, mas do meio para frente ele mexe muito, inventa muita coisa que na minha cabeça não entra. Hoje ele conseguiu montar uma defesa com o Denilson e Richardson, colocou Souza até como um meio atacante, era uma cobrança que eu fazia muitas vezes. Souza não fez uma grande partida, mas ficou mais perto do gol. Então é ali que Souza tem que ficar. Em compensação, ele tirou o Mangabeira, que é o melhor jogador do Náutico dessa Série C. Acho que Wagner vem fazendo uma boa Série C, mas Mangabeira talvez seja o mais regular porque está sendo mais exigido em alguns jogos. E aí, a justificativa dele foi que queria dar uma melhor qualidade na saída de jogo, e é justificável pela entrada de Elton, mas não dá para tirar o melhor do time hoje, que é Mangabeira. Talvez pudesse ter a Eduardo, seria melhor para o meio campo do Náutico. E aí essa foi a justificativa dele. No segundo tempo, o Náutico com 0-0, ele bota a Mangabeira. Então, assim, é meio incoerente. Como é que você... não, vou melhorar, vou deixar o time mais ofensivo com a qualidade de jogo melhor. Funcionou no primeiro tempo, ok. Mas aí, quando você precisava do gol no segundo tempo, você colocou o Mangabeira, que era, na teoria de Marchiori, foi o jogador que atrapalhava, entre aspas, esse rendimento dele. O Mangabeira entrou, acho que por volta de 20 minutos, fez uma partida ok. O Náutico já estava muito mais na base do desespero. E o jogo, como eu disse, já estava muito lá e cá, e não teve muito efeito as mudanças. Coisa pior para Marchiori foi não ter colocado, por exemplo, Lima. Lima foi o cara que mudou o Náutico no jogo contra o Operário. O Náutico precisava de qualidade na saída de bola, ele poderia ter escalado Lima como titular durante o jogo, e Lima sequer entrou. Ele colocou o Alisson Santos, que fez mais uma partida ruim, tentou com o Mangabeira, tentou com outros jogadores, que o Ribamar entrou e entrou bem, fez uma estreia melhor do que Jean estava fazendo, mas as coisas não funcionaram. Então, Marchiori tem muito mérito dos resultados que o Náutico vem conquistando, perdendo pouco, sofrendo menos gols, reorganizou a defesa, o ataque ainda tem muitos problemas, apesar de ter criado mais hoje, mas algumas escolhas de Marchiori são bem difíceis de compreender. Essa saída do Mangabeira, teve um jogo aqui que a gente falou que ele chegou a jogar sem zagueiros, ele terminou o jogo sem zagueiros, por questão de modificações dele. Então, é um treinador que pontua, está entregando hoje um G8 para o Náutico, apesar do risco. Vamos ver se ele vai conseguir classificar o Náutico. Acho que ainda é bem viável, apesar das dificuldades dos jogos. Mas ainda assim são escolhas bem questionáveis de um treinador que parece buscar o protagonismo, quando muitas vezes o simples poderia dar mais resultado. Mangabeira ser banco hoje. E olha, o Náutico fez um bom primeiro tempo com o Mangabeira no banco. Mas eu não acho que foi isso. Não foi por isso. Acho que Mangabeira em campo, o Náutico teria tido o mesmo desempenho no primeiro tempo, porque o Náutico conseguiu amassar o CSA no primeiro tempo. Mas não dá para... eu acho até incoerente, assim, você tirar por uma estratégia de jogo. A cada jogo ele monta uma estratégia, a depender do adversário, mas tem coisas que não se mudam. Uma base do time, você não vai trocar Wagner porque o goleiro reserva sai melhor com o pé numa situação de jogo. Acho que não existe. Tem certos contextos, certos jogadores que não se mudam, apesar do adversário. Foi isso que o Marchiori fez. Além disso, como eu disse também, as mudanças, né? Algumas mudanças que não dá para entender. Ainda assim, é um treinador que, na maneira dele, vem pontuando. Questionável, tem críticas, mas está conseguindo ponto. O ponto de hoje não é comemorado, né? Porque foi um empate em casa, mas um tropeço em casa. Mas, na maneira dele, vem
perde pontos em casa, recupera fora, e assim o Náutico vai dentro do G8, mas com risco, como eu disse, de classificação. Aliás, Fala, meu. O que eu ia falar é porque, assim, né, você tinha até mencionado em determinado momento, eu não quis interromper, corre até risco de sair, né, do G8 na próxima rodada. Porque se perde para o Paysandu, o Ipiranga vai enfrentar o Floresta, joga fora de casa o Ipiranga, e se vencer ele vai a 25, ele teria mais vitórias do que o Náutico, né, iria a 7, o Náutico teria, se perder, obviamente, para o Paysandu, aí ele ficaria com 6. Então corre esse risco, claro, São José também, que vai jogar ainda contra o Botafogo de Ribeirão Preto, tá com um jogo a menos, né? Não, na verdade, o São José vai jogar 2 jogos, vai jogar com o Botafogo de João Pessoa, porque a gente fala tanta série bem confusa. É o Botafogo de João Pessoa, mas esse é o jogo desta rodada ainda. No caso, São José tem 2 jogos para fazer 3 pontos, que depois ele joga em casa também. Não, é só para explicar. Há a possibilidade do Náutico sair do G8 se perder para o Paysandu, certo? Só para isso. Era esse ponto que eu ia abordar. Quando eu escrevi sobre o jogo, Minhoca, o Náutico chegou a 6 rodadas pontuando, tá? Mas são 2 vitórias e 4 empates. E 3 empates nos últimos 3 jogos. E só um gol nesses últimos 3 jogos. Hoje criou bastante. Hoje, eu concordo com o Cláudio. O primeiro tempo do Náutico foi muito bom. Mas futebol não permite. A bola pune. Muricy, uma figura histórica dentro do Náutico, assim, não permite que você desperdice tantas oportunidades, tantas boas oportunidades como o Náutico desperdiçou hoje. Porque vai para o intervalo. Primeiro, tem um imponderável. A chuva apertou. Já fica um pouco mais difícil. O jogo começou com sol, inclusive naquele lance que o Náutico reclamou um pênalti. E pelo vídeo que eu vi, eu achei até que foi, tá? Mas enfim, mas não tem VAR na Série C, não foi marcado. E também reconheço que esse pênalti de bola na mão na bola, aliás, não há uma padronização no Brasil. Tipo, nem nos árbitros, nem quem comenta. Tipo, eu posso achar e outra pessoa pode não achar. Simplesmente porque o critério é muito nebuloso no Brasil ainda. Mas enfim, se tivesse marcado hoje, eu acho que teria sido uma marcação justa. Assim, no serial, o CSA foi muito prejudicado, eu não teria visto dessa forma. Mas não tem VAR, não foi marcado. Aí depois a chuva começou a apertar e no segundo tempo, assim, já ficou um pouco pior o campo. E já tinha lá o trabalho de um time do CSA completamente mais organizado. O Náutico quase não teve oportunidades, embora Marchiori tenha mexido, tenha tentado, tenha refeito o que poderia ser uma besteira, que nem acho que foi uma besteira, tá? Embora a Mangabeira tenha essa questão de ser um dos melhores jogadores do time, um dos melhores marcadores. Mas, assim, será que o Náutico teria tido esse volume de finalizações que teve com a escalação que se esperava? Talvez não, talvez esse volume de oportunidades tenha acontecido justamente a partir dessa mudança. Então, a escolha de Marchiori, na minha opinião, ela funcionou no primeiro tempo. Ela foi uma escolha assertiva no primeiro tempo. Mas os atacantes do Náutico, eles ao longo de toda a temporada, eles não têm um bom desempenho. E aí é um problema. O Náutico tem 19 gols. Do G8, abaixo dele só o Paysandu, que tem 15. E, curiosamente, o Operário. Agora o Operário é foda. É só 1-0, 1-0. O Operário tem 16 gols. Média de o líder tem média de 1 gol por jogo. Isso é bizarro, né? Isso é 1-0, 1-0, 1-0. Mas, de uma forma geral, todo mundo tem 20, tem 25, 23, ou seja, o ataque do Náutico era para ser muito mais positivo do que é. No segundo tempo, o CSA conseguiu conter o Náutico. O campo ficou mais pesado, o jogo foi mais amarrado, o time cansa, o Náutico tem jogadores mais experientes, Vitor Ferraz, Souza, que acabou saindo, ou seja, jogador entrando no primeiro jogo vai ser falta de ritmo, que é todo um cenário para o segundo tempo ser pior. A atuação do Náutico foi no primeiro tempo, ele não conseguiu. No segundo tempo já ficou, inclusive ficou um pouco mais aberto, até com o CSA desperdiçando 2 chances, uma delas inacreditável, já ali aos 40 e tantos do segundo tempo, com contra-ataque. O cara do CSA tentou dar de cobertura com o pé, que não é o pé dominante. O que pareceu foi isso. O cara poderia ter dominado, depois chutado, tocado para o cara, ter batido de primeira de uma forma melhor do que a forma como ele escolheu. O cara simplesmente tomou a pior decisão possível e desperdiçou a melhor oportunidade que o CSA teve no jogo, que já foi na reta final do segundo tempo. Com esse tropeço, assim, dentro desse cenário, quando eu falei ganhável naquela hora, mas ganhável era considerando o fator aflito, tá? Não era só o adversário ganhável, era o jogo mais ganhável. Tipo, não assim, o CSA, se fosse no Rei Pelé, eu não diria que era um dos jogos mais ganháveis do Náutico. Quando eu falei naquele momento, era considerando que o jogo era nos aflitos e teve que receber o maior público na temporada, com 15 mil pessoas. Inclusive, até uma escadinha, né? 8 mil contra o Figueirense, 10 mil contra o Remo, 15 mil.
para bater esse 15 mil ou mais, né, capacidade nota 19 mil dos aflitos, ele vai ter que fazer alguma coisa nesses jogos da volta para jogar pelo menos por uma vitória simples na última rodada, caso não já nos classifique agora, naturalmente, né? Mas pelo menos ter um cenário matemático no qual eu acho que o mínimo que o Náutico tem que fazer a partir do tropeço de hoje é partir para esses 2 jogos fora de casa, tendo como pontuação mínima aquela que possibilite pelo menos uma vitória simples para classificar para a segunda fase, sem depender de outros resultados. O time tem a condição de se classificar nesses jogos. Estou ressalvando isso. Mas se não for o caso, não dá, não sair do Recife, dentro do G8, e voltar para a última rodada, depender de outros resultados, significa que só fez apanhar. Tanto em Brusque quanto em Belém. O Náutico tem um dever, esse time do Náutico tem um dever de ter uma vitória simples, precisar de uma vitória simples. Agora, o jogo da Curuzu com o Hélio, com o Paysandu crescendo de produção, vai ser duríssimo. E como o Cláudio falou, já tem uma inversão. O São José que ainda joga, vamos supor que perca do Botafogo, que já está ali, já está acima, perca do Botafogo, mas ele depois vai ter um jogo contra o Floresta, fora de casa. Veja, perder do Paysandu não é que o Náutico tenha a possibilidade de sair do G8. Perder do Paysandu é um cenário onde a chance está muito longe de ser desprezível de sair. Não é simplesmente dizer tem uma chance de sair. É beirando razoável essa chance. Por outro lado, um empate já serve para caramba, porque o empate você contém o Ipiranga, segura o Paysandu, e aí você vai poder apostar suas fichas contra o Brusque, e já praticamente garante a vitória simples contra o São Bernardo na última rodada. É São Bernardo ou eu falei besteira? É São Bernardo. É São Bernardo na última rodada. São Bernardo. Seria muito curioso, né? A primeira grande vitória do Náutico no ano foi contra o São Bernardo. Assim, aí, de repente... São Bernardo parece que desligou o motor, né? 2 meses que não ganha. Tem muito empate também, mas... Uma hora essa sequência ou seria uma sequência sem perder ou sem ganhar. Mas está na briga. Veja só, com tudo isso, se ele consegue uma vitória, o São Bernardo está na briga. Não seria... Há uma possibilidade de o São Bernardo vir aqui para o Recife e não ser um jogo só para o Náutico. Mas nesse caso eu acho menor. Acho que do jeito que o São Bernardo está indo nas últimas semanas, eu acho que ele já deve ir com o motor, com a chave na mesa. Só estou dizendo que existe essa possibilidade. Então é isso. Veja só, a atuação do Náutico no primeiro tempo, ela passa pelo um problema que é um problema crônico. E o Náutico tentou contratar atacante, né? Ribamar já é assim... É um nome mais experiente que o outro. Tentou. Não necessariamente tentou de forma certa, mas foi tentando. Ribamar, acho que entrou até bem, como o Cláudio falou. Mas também assim, entrou brigando pela bola. Acho que ele nem chegou a finalizar, tá? Ele entrou mais brigando pela bola. Perdeu um pivô, mas chutar não lembro de chute dele. Finalizar, nem finalizou. E nesse momento é um problema quase sem solução. É um problema quase sem solução. A gente falou várias vezes aqui. O Náutico tinha tudo para chegar numa condição boa de brigar pelo acesso. Nesse momento, a chance que o Náutico tem é a mesma dos outros. Assim, o Náutico tem a mesma chance de ir para o quadrangular, e no quadrangular tem um handicap nos aflitos, mas com a chance, assim, não vai ser o favorito. Vai ser um time com condições provavelmente parelhas com os outros 3. Não vai ser um time, uma vaga é desse time. E não precisava de tanto para ser melhor do que isso. Faltou um pouquinho de... Eu sei que o Liseu é grande, mas ao mesmo tempo eu acho que o mercado do Náutico poderia ter, mesmo considerando o Liseu, poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas agora vai ser isso aí. Lucas, eu acho que melhor e mais rápido também. Se o Náutico traz algumas peças um pouco antes, talvez já... por exemplo, o Ribamar no jogo contra o Remo poderia ter feito diferença, no próprio jogo do Operário. Enfim, o Náutico deixou para muito em cima da hora, tá nessa sexta colocação, como eu disse, em risco, numa linha muito perigosa, assim. Pode, beleza, ganhar do Paysandu e caminhar a classificação, mas também pode perder e sair do G8. Então, não era para o Náutico estar chegando, não chegaria classificado, mas já deveria estar numa situação muito mais confortável pelos jogos que o Náutico teve em casa. Esses 4 pontos perdidos em casa para a CSA e para a Remo... Jogos duros. Mas podia farrapar nos dois a bronca. Por mais que tenha empatado com o Ipiranga fora e contra o Operário, mas não recuperou. Tem que ser uma vitória para
recuperar esses pontos perdidos em casa. Ficou meio que ali diminuindo o prejuízo, mas não chegou a zerar esse prejuízo que teve em casa. Eu falando no mudo e nem ia adiantar de nada. Mas eu vejo também... Ô, Minhoca, desculpa, só porque vi o pessoal falando aqui sobre o Paysandu. Veja, o Paysandu deu uma melhorada com o Hélio, mas o Paysandu também tá no mesmo patamar. Perdeu pontos para os dois times que estão na zona de rebaixamento. Empatou com o América, o América de Natal, que é um jogo complicado, e hoje empatou com o... Que foi o Altos ou foi o Floresta, meu Deus? Acho que hoje foi contra o Altos. Ou seja, dois times da zona de rebaixamento. Então, há algumas semanas a gente via a tabela do Náutico, via muito complicada. O Paysandu viu esses dois jogos e pô, a gente tem uma chance boa de pontuar e empatou. Então, assim, óbvio que vai ser muito difícil, mas também não é uma situação de dizer, pô, o Náutico vai para lá e é impossível ganhar. Não, longe disso. Até porque a Série C não tem esse jogo. É tudo muito equilibrado, mas é um jogo complicado. O estádio deve estar lotado, tem o fator ali dos Anjos também, mas é um jogo também que o Náutico tem totais chances de pontuar. Porque assim, né, esses dois duelos que o Náutico vai ter, a gente até tinha falado aqui, acho que no último raio-x da Série C, que, se eu não me engano, seriam duas equipes que o Náutico deveria evitar, né, que seria aquela composição de grupo mais pesada para o Náutico, né, e ele vai ter esses dois adversários agora fora de casa. Eu acho que, assim, tem uma questão da dificuldade, certo? Mas a partir do momento também o que é que o Náutico quer ainda nessa Série C, que é, obviamente, o acesso. Para você querer o acesso, você precisa fazer esses dois jogos fora de casa contra Paysandu e Brusque, mostrar para que você vai lutar por esse acesso. Então, se o Náutico conseguir uma vitória desses dois jogos, ou conseguir 2 empates, que aí conseguindo 2 empates, tendo a vitória contra o São Bernardo dentro de casa, a questão é que vai meio que se obrigar a vencer o São Bernardo dentro de casa, né? Por exemplo, talvez jogar pelo empate contra o São Bernardo, por exemplo, somar nos 3 últimos jogos 3 empates. É muito arriscado para quem já tem poucas vitórias, como é o caso do Náutico. Então eu vejo que 5 pontos seria ali o necessário para o Náutico ter uma tranquilidade maior, porque 29 ali, aí você tem que imaginar que, tudo bem, o Náutico ele, é quase como se ele tivesse, né, Cláudio, um degrau acima ainda, faltando 3 rodadas para terminar. É uma vantagem boa, mas se você faz um ponto ou nenhum ponto, eu acho que é uma chance altíssima do Náutico chegar na última rodada fora do G8. Um ponto eu acho muito arriscado, de 2 ou mais eu ainda considero que o Náutico vai chegar na última rodada dentro do G8, dependendo só de si, para garantir a classificação dentro de casa. Não sei o que é que você analisa dessa composição aí de pontuação. Exatamente isso. E assim, um ponto contra o Paysandu e um ponto contra o Brusque é um bom cenário, mas eu acho que desses dois jogos fora, se puder pontuar, escolher um para pontuar seria o do Paysandu, porque é justamente esse cenário que a gente falou, de um time que está atrás. Então, se você segura o Paysandu e pontua, então esse pontinho aí óbvio que daqui a 2 rodadas o cenário pode ser diferente, mas no cenário que a gente tem hoje, o ponto contra o Paysandu é muito maior e mais importante do que um ponto contra o Brusque por essa briga direta. Então vai ser um jogo bem complicado, mas eu acho que o Náutico tem condições de pontuar, pelo que o Náutico vem mostrando nos jogos fora de casa. O jogo contra o Operário, o Náutico conseguiu fazer um jogo equilibrado, o jogo contra o Ipiranga fez um jogo equilibrado, então dá para pontuar, mas ressaltando que é um jogo bem difícil. A matemática do Náutico é chegar, espero que chegue já contra o São Bernardo classificado, mas não é o que a tabela aponta. Acho que o Náutico vai chegar precisando vencer. E aí a dúvida é saber se vai precisar vencer e se classificar, simples, ou combinação de resultado, que aí seria o pior cenário. E aí, como o Cássio até falou, se chegar nessa situação é porque perdeu os 2 jogos, ou perdeu um dos jogos. É uma situação bem, bem complicada. É porque tá naquela questão, assim, os jogos da Série C, né, Cláudio? Então, é muito no limite ali. Não tem, assim, um adversário que sobra. Tem uns que aproveitam bem, tem uma sequência de resultados positivos, o Operário, o Brusque soube aproveitar um determinado momento. E o Náutico, ele não conseguiu surfar isso, né? Porque se você troca esses empates aí, bota 2 derrotas aí, bota uma vitória e um empate aí nesses 4 empates aí, 7 pontos, estaria um pontinho acima, já daria uma segurança hoje, assim, um pouco melhor, sabe? De tentar
administrar com mais tranquilidade. E aí, esse jogo contra o Paysandu, se por acaso tiver o erro, é isso que você mencionou. Você está perdendo para um adversário que está atrás de você, você está fazendo esse adversário ultrapassar nesse exato momento, e você vai ter que administrar uma sequência que agora é de uma derrota para um jogo contra o Brusque, que talvez já garantido, né? O próximo jogo do Brusque é altos, né? Então o Brusque deve vencer o próximo jogo e já deve garantir a classificação antecipada na próxima rodada. Só que aí, ao mesmo tempo, pode ser que o Brusque já pense numa classificação melhor e jogar, né? Então, assim... Ninguém vai querer fazer graça também para ninguém, né, Minhoca? Ninguém vai... Por que o Brusque vai querer uma possibilidade de ter o Náutico no quadrangular? Não é interessante. Perfeito. Porque, tipo assim, eu prefiro matar o Náutico e ter, por exemplo, um Ipiranga passando do que o Náutico, porque eu sei o quanto é complicado enfrentar o Náutico nos aflitos. Então, esse jogo do Paysandu é aquele jogo onde o Náutico tem condições de pontuar, mas ele não pode cometer erro, porque é diferente, ele não tem gordura para queimar. Se a partir do momento que ele não tem gordura para queimar, ele já não pode mais flertar como hoje ele, queira ou não, o empate foi ruim, mas ele já se torna muito ameaçador para esse momento. E olha que em certa parte a tabela, né, foi uma tabela até que ajudou, porque teve o empate do Paysandu e tudo mais, então teve algumas coisas que até ajudou o Náutico nesse contexto. Vocês querem abordar mais alguma coisa do jogo, antes de falar dos destaques, alguma coisa que... Teve a questão, né, Cláudio, dos cantos homofóbicos, né, que foi colocado em súmula. Essa situação que acontece no Brasil inteiro, aconteceu aqui no futebol cearense, aconteceu uma punição com a torcida do Corinthians na Série A, e é um caso lamentável, né, porque eu até comentei isso na semana passada, cara, no outro podcast, que, assim, tem torcedor que acha que é mimimi, e eu até falei assim, cara, sinceramente, você que acha que é isso, hoje você acha de boa um argentino, sabe, fazer coisa lá racista quando o clube brasileiro vai para fora? Não. Você vê o quão nojento, só para terminar, Cássio, o quão nojento é uma torcida, seja argentina, quem quer que seja, fazer isso com o brasileiro, que aconteceu com o Vinícius Júnior, é porque a gente já está na nossa sociedade já bem evoluído para não aceitar esse tipo de coisa. E aí, obviamente, se um espanhol falar isso, um argentino falar isso de um jogador nosso ou de um clube nosso, dizer que é mimimi, você não vai aceitar. E eu aplico a mesma coisa para esse tipo de coisa, né? Dos cantos homofóbicos, que era uma coisa muito recorrente no contexto brasileiro, mas que agora a gente está tentando impedir que isso aconteça. Então fala, Cássio. Esse assunto é foda, o cara tem que medir bem as palavras. Mas veja só. Se caminhar para esse ponto que eu vou falar, de uma forma geral, tudo bem. Mandar juiz tomar caju. Não estou dizendo que é certo ou errado, não, mas 100% das torcidas já falaram, já nos estádios, isso é algo que acontece no futebol brasileiro, certo? Vou partir. Certo? Isso vai ter que ser enquadrado como homofobia também. Só veja só. Porque tu chegou a ler a súmula? Chegou a ver o grito homofóbico? Qual foi? Eu vi a súmula, eu vi. Aliás, se tiver a imagem, a gente tem lá no nosso grupo. Aquela música, o Náutico canta desde... Não estou dizendo que é certo, não. Porque não é porque canta há décadas mesmo, não é porque canta há 50 anos isso que está certo. Não é esse, meu ponto não é esse. Mas a música não está nem falando do CSA. Para você olhar, ela fala de Tricolor e do Leão, mas não vou ler esse negócio aqui, não. Mas ela fala, é uma música contra o Santa Cruz e contra o Sport. Contra a figura das cores do Santo, o Tricolor, e contra o mascote do Sport, o Leão. Não era nem contra o CSA. É uma música tradicional do Náutico. Não estou dizendo que a música é certa. Esse não é esse o meu ponto. O meu ponto é, que para quem estiver lendo aí, remador, porra, não vou ler esse negócio. Não, perfeito, exatamente. Mas enfim, para entender. Mas dentro do que essa letra, meu ponto é, essa letra sendo enquadrada como homofobia, mandar o juiz tomar suco de caju também é a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença do que tem nessa letra. Certo? O meu ponto é, vai ser assim agora. Eu acho que tem que caminhar, porque ou então o STJD vai ler e vai dizer, meu irmão, vai ter que impor um limite até o que fala, porque simplesmente as torcidas brasileiras não poderão xingar nenhuma das outras, assim. E não estou dizendo que tem que xingar, não é esse o ponto, não, mas assim, porque os xingamentos enquadram nisso, certo?
uma torcida não vai poder falar, assim, ela, se não for assim, beleza, caminha assim, tudo bem, vai ser uma sociedade mais educada, ótimo. Meu ponto é esse, não. Meu ponto é que se essa música do Náutico for enquadrada nesse ponto, se o STJD entender isso dessa forma, eu acho que basicamente tudo será enquadrado. Só isso, esse é o ponto. E se tudo for enquadrado, tudo bem. Aí vamos ver como é que vai ficar o futebol dessa forma. Mas tem um termo pejorativo também, né? Na questão que um dos trechos da música, né? Que fala sapatão, né? Da forma pejorativa do caso das leis. Então vai ter que pegar só essa palavra. Tá entendendo? É isso que eu tô falando. Se pegar essa palavra, tudo bem. Essa palavra, ela enquadra em termos homofóbicos. Da forma como vem sendo punido agora. Eu concordo com essa parte. A primeira frase que é muito mais ofensiva, uma frase extremamente ofensiva, se ela for, o meu ponto é, basicamente tudo será. E se tudo for, tudo bem. Mas precisará ser tudo. Porque o árbitro vai escutar isso todos os jogos. Todo mundo vai escutar todos os jogos. E assim, e as pessoas podem ser reeducadas. Podem. Isso naturalmente pode acontecer. Repito, o meu ponto não é se a frase está defendendo. Não estou falando na frase, estou dizendo que essa frase faz com que, basicamente, todas as outras das torcidas sejam enquadradas dessa forma. Eu não vou nem dos anos 80, que tinha o ha-ha, hu-hu. Aquilo ali, hoje, meu Deus do céu, era 3 jogos sem público. Ha-ha, hu-hu. Ou fulano de tal, eu vou... Aí, era assim. E cada um tinha um. Do Náutico com o Sport, do Náutico com Santa Cruz, do Sport com o Náutico, do Sport com o Santa, e do Santa com o Sport, do Santa com o Náutico. Você tinha todas as versões possíveis. E, enfim... É preciso ficar atento a isso. Eu acho que vale um debate. Eu acho que vale um debate, porque o juiz não pode ser mais xingado num jogo. E assim, até o negócio não, xingado pode, mas é mais a ideia de um coro coletivo, né? Não, veja só. Cláudio trouxe um ponto. Se a palavra, eu estou falando do que o juiz colocou, se a palavra que chegasse a apreciar, for a palavra que será analisada dessa frase, for a palavra sapatão, tá entendendo? Tudo bem, ela está nitidamente enquadrada na questão homofóbica. Se a apresentação for essa palavra e as outras que estão, né, na frase lá, esse meu ponto, elas são idênticas a esse exemplo que eu estava dando. Não sei se... Porque é foda não poder falar o exemplo, tá ligado? Eu não estou nem um pouco à vontade para dar o exemplo, porque esse cara é muito mais fácil de explicar o que eu estou querendo dizer. Eu só estou dizendo que se você ler a primeira frase tá lá no NE45, inclusive quem tiver a gente acompanhando, tá, o link tá mais na tela, tem essa matéria no NE45, tem a súmula, você vai ler a primeira frase e você vai ver que absolutamente todas as torcidas falam. Todas. Sim. E o Náutico tem uma banda que é Náutico Rock, ela gravou o hino do Náutico, versão em algumas músicas, versão rock, e ela mudou a letra dessa música tirando, obviamente, os termos preconceituosos, tirando os palavrões e tal. Ou seja, dá para fazer, eu acho que dá para você provocar o adversário, o rival, sem ser preconceituoso, sem ser homofóbico, racista ou o que for. Dá. E assim, futebol tá muito mimimi, tá chato, velho. É a regra, tá lá, tá no regulamento da CBF. Cumpra, meu amigo, senão você vai prejudicar seu clube. O Ceará foi notificado semana passada por cantos homofóbicos. O Corinthians jogou um jogo sem público. Velho, sua opinião, a minha opinião é irrelevante, tá na regra, só cumpra a regra. A regra é isso. Não, se você cantar música homofóbica, o clube vai ser punido. O clube pode ser punido. Então, é só o torcedor botar a mão na consciência. E como o Minhoca também falou no início, né? Antigamente era normal gritos racistas. Hoje em dia não é. O Brasil hoje não tolera mais. Não tolera. Daqui a 2, 3 anos. Né? E assim, quando falava era bizarro. A sociedade evolui. E que se evolua isso também, de que músicas, cantos, xingamentos homofóbicos. Mas só não pode ser seletivo, entendeu, Cláudio? Não poderá ser seletivo. Não poderá ser seletivo. Exato. Na hora que eu falar, o que é que ele identificou como isso, o que é que o SJ deve identificar como um canto homofóbico. Canto homofóbico, né? Que se indique o trecho, não, é tudo que está aqui. É tudo, pronto, é tudo, então vamos prestar atenção. Por exemplo, a versão que a torcida uniformizada do esporte faz sobre uma música do Santa do Papapá, que é pau no CY do adversário. Veja só, tá com hora extra
para não entrar na súmula também, não é? Por essa lógica, em tese tá. Não, se ele enquadrar... Não, assim, algum árbitro assim, tá beirando a sorte assim, de não ter de nenhum cara ter escutado ainda, porque ele tem isso, o árbitro tem que escutar, porque se você olhar na súmula, tá dizendo lá que o assistente ainda escutou o CSA cantando também, aí o árbitro fala, eu não escutei. Assim, o cara diz assim, então o cara tem que escutar. Então... Mas foi para a súmula também, né? No caso, foi para a súmula, ele relatou que ele não escutou, mas que alguém escutou. Mas enfim, eu de certa forma, aproveitando esse ponto, nesse momento aqui no Recife, eu acho que de uma forma geral, a torcida de uma forma geral, já que a do esporte, esse papapá pega o estado inteiro, ou seja, não vou contar que aquela, mas a minha torcida ali, aquela barra estrela argentina ali não canta isso, aquela outra torcida ali menor, aquela charanga ali não fala isso, não. Considerando aqueles movimentos assim, onde o estádio todo canta, basicamente o estádio todo canta, a que tem menos palavrão hoje, assim, dessa forma, é a do Santa Cruz. Inclusive a do Papapá, que é uma versão do Santa, ela não fala adversário, ela enaltece o Santa o tempo todinho. Eu acho que o caminho era para ser esse, inclusive. Eu acho as melhores músicas são essas. Quando o cara, você fala da sua história, do seu jogador, do que você quer na partida, e fica na boca do povo, inclusive até para reproduzir. Vou dar um exemplo. No jogo do esporte, quando a torcida do esporte canta 87 é nosso, aí 2008 também, aí fala, não somos, ou fala putos ou putas, ou cada um fala de um jeito, ainda fala da Barbie. Eu desafio alguém que diz, não, é mentira, eu nunca cantei esse trecho. Toda vez assim, eu gosto da primeira parte, eu acho a primeira parte empolgante dentro da arquibancada, mas essa parte eu sempre fico calado. Eu nunca gostei. Eu acho que dava para adaptar, dava para ser outra coisa. Inclusive, até quando vai para a matéria do Globo Esporte, sempre tem que cortar nessa parte. Sempre conta, né? Os caras lá, quando faz alguma matéria de torcida, canta esse trecho, aí na hora que chega esse trecho, corta. Porque esse trecho não vai para a televisão nunca, assim. Nunca vai ser como a música completa. Estou dando só um exemplo. Assim, eu não me sinto à vontade. Muitas pessoas se sentem, outras também não se sentem. Mas eu acho que se caminha para que as músicas sejam mais... que elas alcancem públicos maiores. Esses públicos, assim, eu acho que é uma coisa mais demodê, tá ficando para trás. Era, como falou, em algum momento se cantava assim com orgulho, o cara enchia o peito para ser racista no jogo de futebol. É uma coisa muito louca que no estádio de futebol parece que pode tudo, né? Assim, é o lugar que mais demora para a lei ser compreendida. Assim, lá o cara passa, o cara pode bater alguém, não acontece nada. Lá você pode xingar, não acontece nada. E tudo demora mais, e tudo demora lá mais. Vai demorando mais. Mas, enfim, nesse momento... Cássio, não só estádio, mas em chat do YouTube também, que tem uma galera com uma masculinidade frágil que, pelo amor de Deus. Olha os comentários que... Não, aqui, eu volto eu já jogo aqui. Que papinho. É isso, Walter. Pode continuar sendo o fuderosão da arquibancada, não tem problema não, pô. É isso que eu até mencionei. Não tem problema nenhum. Eu comecei até na explanação. Meu amigo, se você acha que isso é bobagem, que isso está acabando com o futebol, então não critique de maneira nenhuma se um jogador do seu clube sofrer ataque racista, se por acaso você for para um local onde alguém for xenófobo com você, porque é a mesma coisa. Isso é um distrato, entendeu? A revolta tem que ser a mesma, né? Exatamente. Se você hoje recrimina o racismo, que você não permite que aconteça com um jogador seu, também não tente achar que as coisas... Porque é a mesma situação, entendeu? É uma torcida simplesmente que reproduzia esse tipo de coisa, que hoje a sociedade está tentando combater, que isso não aconteça mais, e agora você está se incomodando. Isso, a pessoa que fala que, estou acabando com o futebol, velho, para mim o futebol é quando meu time está ganhando, quando meu time está fazendo gol. Isso para mim é futebol, e às vezes vai ter a frustração e eu vou lamentar. Agora, o futebol vai perder a essência para mim por conta de um grito. E a partir disso, o futebol está acabando, é porque, de repente, a vida do cara, quando ele entrou, o futebol já era dessa forma. Resumida essa. A vida dele é resumida a isso. Ele nunca viu o futebol de outra forma. De vez em quando, algumas dessas pessoas, com a mente desse tamanho, aqui no chat, inclusive, o cara não consegue considerar a hipótese de que pode ser melhor. Assim, veja só, era para ser melhor. Aqui no Recife, as 3 torcidas são péssimas. O tratamento é péssimo. O cara no Arruda, nos Aflitos na Ilha.
a estrutura, tirando o setor de cadeiras e camarotes, mas assim, no setor do público geral, arquibancada, na parte do é muito ruim. E isso é como se tudo tivesse que ser ruim. Assim, é uma teoria que é como se fosse aceitar que é ruim, pô, é foda para entrar, o cara entra naquele corredorzinho, é foda para comprar ingresso, é foda para entrar, é foda para arrumar um lugar para sentar, é isso, é aquilo. Aí o cara acha que tudo é normal, nada pode melhorar, mas as coisas podem melhorar. Tanto do clube para você, da estrutura para você, como do seu comportamento para o espetáculo. Porque o torcedor faz parte, inclusive uma parte importantíssima do espetáculo. Mas ele faz parte também, tudo pode melhorar, não significa que a sociedade que vai ser limitada, não é isso não, que daqui a pouco se chamar de feio, o cara vai perder o banho de campo, não é dessa forma não. Mas você não precisa dizer que querer crescer porque o outro, em tese, na sua visão, o outro é gay. Exatamente. Tá ligado? E se o futebol precisar disso para ser o futebol, então é melhor acabar. É melhor acabar mesmo. Então, assim, dá para melhorar, porra. Dá para melhorar. E a questão da Barbie... É uma visão muito pequena de não enxergar o que de fato o futebol é, assim, sabe? Para mim, o futebol vai muito além. As torcidas organizadas, às vezes, fazem festas muito bonitas, mas não é isso, não é esse tipo de cântico que, sinceramente, pô, velho, é isso aí que me faz, sabe, ser torcedor. Pô, pra mim, você pode provocar, veja só, você pode. E a provocação existe. Por exemplo, tem vários. Uma das maiores provocações que o Sport tem em relação ao Santa era que Santa não para de descer, da A para B, da B para C, da C para D. Porra, esse é do caralho. Provocação de campo. É do campo, o cara tá falando do desempenho do adversário, não tá. Assim, tá falando simplesmente que o time caiu de divisão, não tá falando nada. Essa é uma provocação muito maior do que dizer pau no não sei o que, não sei Y do cara. Assim, dizer o cara assim, meu irmão, tu caiu da A para B, da C, da. Cara, meu irmão, e assim, você tem como fazer, muitos clubes fazem. Agora, assim, se você quiser ficar preso a um cenário onde o cara, beleza, é de cada um. Eu tô dando minha opinião, eu vi que tem uma galera aqui que discorda, beleza, o cara vai lá, continue. Tratando dessa forma, sendo tratado até que o dia chegue, a corda chegue em você, porque vai chegar. Sempre chega. Vai chegar, exatamente. E vai prejudicar seu clube, e hoje é crime. Então, velho, não é mimimi do futebol, não é mimimi da sociedade, e que homofobia é crime, racismo é crime. Então, entenda, é lei, é regra. Se você acha que é mimimi, paciência, vai lá, tenta a sorte. E Cláudio, é só da regra que eu tava falando, até para não perder, regra, inclusive, eu querer saber se é regra xingar o juiz. Vai ser porque, repito, o que está na súmula, dependendo da abordagem, do que está ali na súmula, ele diz, é isso aqui que está incomodando, é isso aqui que não pode, vamos ver como é que o STJD vai ler. Porque se for toda a frase, repito, aí vai ficar um pouco difícil, vai ser muito difícil até de controlar nenhum impacto inicial. Você não pode falar isso, assim, do nada, zero. Isso aí isso me deixou curioso para saber como é que vai ser analisado essa história do Náutico. Vou pegar aqui o superchat do nosso colega Atos, que mandou aí o superchat de R$5, né? Também dando a opinião dele, dizendo que já levantou esse debate lá no Timbucast, sempre que tem um embate de torcida xingando o jogador, ele, no caso, não compactua da visão que o jogador não pode retrucar. Ele acha que o jogador tem o direito também de fazer ali o seu manifesto para situações como essa, né? Então é uma situação que é muito difícil de debater essa situação, mas que, obviamente, cara, eu não consigo ver a pessoa querer valorizar um tipo de xingamento, entendeu? Você pode até fazer o xingamento da raiva que você está tendo, o gol que seu time tomou no final da partida, o cara perdendo um gol debaixo da trave, você fica indignado, manda o cara para aquele lugar, isso é espontâneo. Agora, desde que seja algo, assim, pensado, arquitetado, uma maneira de você usar isso como uma coisa recorrente e você querer lutar para manter esse tipo de situação, aí eu já acho que é uma coisa desproporcional, principalmente, como o Cláudio deixou claro. É uma lei, pô. Agora, a partir de agora é uma lei. Você quer arriscar, quer ficar a ponto de prejudicar o seu próprio clube, de você possivelmente ser prejudicado por conta disso, por conta de um valor inútil, velho. Uma coisa totalmente inútil para você, sabe? Uma coisa até infantilóide. Então, sinceramente, eu acho que há várias formas e tem várias torcidas que têm cânticos muito mais, que representam muito mais o que é a história do clube do que propriamente uma provocação barata, como disse o próprio Cássio, de tantas outras maneiras que você pode fazer sem estar envolvendo coisas homofóbicas, xenófobas e muito mais racistas também, como acontece
em alguns casos, né? Principalmente na América do Sul, quando clubes brasileiros vão jogar, e que todo mundo no Brasil, quando vê essa situação, fica, obviamente, recriminando esse tipo de situação. Deixa eu ver aqui. Esse ponto aí, Belga, só para complementar o que acho que a quis falar, é porque se cria a cultura, eu acho que foi uma coisa até que Cássio falou também no início, de que na arquibancada pode tudo. Essa questão também do torcedor poder fazer tudo e o torcedor ser intocável. Por exemplo, no último jogo em casa, Marchiori estava saindo pro vestiário e jogaram uma garrafa de água dele, um copo de água dele. É uma agressão, pô. Aí eu lembro muito ano passado que o Náutico caiu e tal, e um torcedor cuspiu em Richard Franco, e ele revidou e jogou do lado. Velho, aí torcedor, todo mundo vai condenar o cara, o jogador. Mas e o torcedor que teve a ação? Para mim é muito mais condenável, não é para reagir, obviamente. Mas eu nunca vou crucificar um jogador, um treinador que reage ao torcedor, em detrimento ao cara que agiu daquela forma. Então, assim, o torcedor não está imune a nada porque ele está na arquibancada, não. Ele não pode agredir um profissional que está em campo, não. Eu concordo, esse debate a gente já teve muito no Timbucast. Se o jogador reage, velho, uma coisa é o jogador começar a confusão, mas ele reagir, aí eu não condeno, não, porque assim, ele foi agredido primeiro. Então, é natural do ser humano. Eu, se fosse agredido, eu iria reagir, porque é natural do ser humano a ação e reação. Então, o torcedor também tem que criar porque é jogador de futebol, ele tem que aceitar tudo calado. Então, xingue da arquibancada. A partir do momento que você agrida, você já passou de um limite minimamente aceitável. Então, aguenta as consequências também de uma possível reação. Laura, ainda trata, a gente está falando do Náutico aqui, e como as pessoas evoluem, a própria torcida do Náutico evoluiu. 2004, acho que é 2004, 2003, o ano da reação, da imitação do macaco para Nilson, quando Nilson era goleiro do Santos. Vai 2004 era do Náutico, né? Era 2002, 2001, 2002. No caso, não, 2002, você completou 20 anos que isso aconteceu. Inclusive, já teve até uma camisa preta com o próprio Nilson sendo apresentando a camisa. Enfim, eu estou querendo aqui, em 2002, algumas pessoas condenaram, como algumas estou condenando, outras acharam que isso era do futebol. Porque esse papinho aqui do chat não existia, era Mirk, né? Esse papinho, eu já vi algumas vezes, pô. A internet existe há muito tempo. E algum dessa galera talvez tenha a idade que eu tenho de ter visto a internet do Brasil desde o começo. Outros caras já entraram aqui, já existia todas essas redes sociais, mas eu sou antes disso aí. Então, esse papinho já existia, que era grupo, Mirk do Náutico, Mirk do Futebol Pernambucano. Esse negócio existia, isso é exagero. Não sei o quê. Esse mesmo papinho já existiu. Mas é assim que esse choque de mudança ele acontece. Em algum momento, porra, não vai poder fazer que barulho, que besteira, é só uma provocação de jogo, é só para desestabilizar o cara. Tá? Porque na cabeça do cara aquilo realmente é uma coisa pequena. Mas não é uma coisa pequena. E hoje, o cara sai preso. A pessoa que faz isso a pessoa que está do lado dela é constrangida por isso, se sente um absurdo enxergar alguém fazer um negócio desse. O time pode ser eliminado do campeonato. Tudo acontece assim. A partida aqui, tanto que não acontece mais. Que as pessoas educaram, que as pessoas entenderam e que aprenderam. E talvez seja esse movimento agora. O mesmo papinho, já que falou que é o papinho, eu que digo isso, irmão. Que papinho de achar que as coisas são assim para sempre. Mas daqui a pouco pode mudar. Daqui a alguns anos a gente pode dizer, porra, tu lembra que lá em 2023 podia isso. Em algum momento, alguém vai dizer, porra, não tá podendo nada. Isso consegue se perceber também, mas ninguém vai dizer o que é que não seria poder nada. Não poder falar que como é que o cara diz? Chama 1-1 segunda divisão. Pô, você tá melindrando o adversário. Você tá falando 1-1 segunda divisão. Aí isso não pode. Pô, aí é o tipo de coisa que você extrapolaria até a lógica. Mas assim, no momento que você... Essa frase é tão ridícula, Cássio. Essa frase é tão ridícula do dizer assim, não pode nada. Como a gente falou aqui, tem que mandar tem que mandar beijo agora para a torcida adversária. Meu velho. Mas esse é o tipo de argumento merda que argumento nas eleições. É um argumento merda. E se não for isso aqui, se não for isso aqui, significa que o cara tá falando disso tudo. O cara acha que o contrário de xingamento é abraço, pô. É método. Isso é método, meu irmão. Cara, método. Primeiro, é uma burrice de compreensão. E o outro detalhe, velho. Exatamente. Se você passa na rua e você não cumprimenta uma pessoa, ok, a vida passa e ninguém... Agora você vai lá e xinga um ser humano, a pessoa ou está fazendo algum tipo de preconceito que você está tendo com outra pessoa, obviamente você está sendo agressivo com aquela pessoa. E, obviamente, essa pessoa pode acabar, enfim,
A gente sabe que acontece várias coisas com pessoas que sofrem através disso, né? Pessoas que morrem e tudo mais. Então, assim, você achar que o contrário do que a gente está tentando aqui explicitar, que é o fato da pessoa não cometer esse tipo de postura, é o contrário, como se você tivesse que falar bem da torcida rival, bater palminha para quando o juiz erra, não. De maneira nenhuma. Se o cara quiser pagar de otário, aí com todo respeito, já que esse otário pode falar, o cara quiser pagar de otário, que é isso que o cara tá entendendo, tudo bem, pô. Exatamente. Mas assim, no fundo, tu sabe que não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de algo assim, quando você aponta, veja só, é muito óbvio, quando você aponta assim, quando a questão da homofobia é um princípio de dentro da lógica de quem tá falando daquilo, de você, da cabeça do cara, de querer diminuir o outro, diminuir o outro por isso, pô. Tu não vem se fazer de doido, não, irmão. Pô, não é isso. A conversa jogar real, a conversa fala. Não é por causa desse motivo que o cara que tenta se falar isso. Não era quando se falava com o Nilson lá em 2004, não era por esse motivo? Exatamente. O cara imitava por isso para tentar diminuir o outro, para a mesma coisa. Então, no momento que você faz as minorias dessa forma, se tu acha que é normal, pô, irmão, desculpa aí, assim, em algum momento você vai perceber que não é normal. Assim, faz parte do processo, tudo faz parte do processo. A sociedade, nesses anos todos, assim, nesses anos todos, a sociedade melhorou muito. Ela melhorou muito. Ela vem sendo educada no ritmo mais rápido. Isso não é cerceamento, não, pô. Você não tem o direito de agredir. Aliás, em tese, você até permite. Se você agredir, você pode até agredir uma pessoa, mas você vai acabar com todas as consequências que a lei impõe. Então, o que essas pessoas querem é que essa lei não coloque punições para quem fizer algo como isso. As pessoas querem ter o direito de agredir. Então, assim, mas no futebol sempre foi dessa forma. Mas no futebol pode só besteira. Então, mas não pode falar outras coisas? Pode, pô. É a mesma lógica. Uma tapa no calçador de Boa Viagem e uma tapa dentro do estádio de futebol, o cara acha que são coisas diferentes. Total. Uma tapa no calçador, se o cara for pé, o cara vai pro hotel. No estádio, o cara acha que vai ser liberado, o cara não vai ver o segundo tempo só. Na cabeça dessas pessoas, é assim que funciona. Mas evolui, porque já foi muito pior. É uma selvageria ainda, mas já foi muito pior. Tanto de comportamento, de entrada, de tudo. O processo é lento, mas é preciso entender que existe um processo. E inclusive, até quando você olha que se passou do ponto. Esse de hoje do Náutico, eu vou acompanhar com curiosidade, eu quero ver como é que vai ser visto isso, porque isso pode balizar o que vai ser falado no estádio de futebol a partir de agora. Mas ele vai ser importante. Mas, assim... E é um debate importante. Se o Náutico passar a ter que mudar uma palavra, talvez o Náutico tenha que mudar uma palavra, no mínimo uma palavra ali dessa música. Mas essa música, o Náutico pode adaptar. A torcida do Náutico pode adaptar. Ela não precisa deixar de cantar essa, não. Agora ela pode dizer, olha, com isso aqui, não dá por causa disso. Aí você troca algumas palavras e segue o jogo, pô. Porque assim, cada árbitro tem um critério em campo e pode ter fora também no que relata na súmula, né? Porque tem que haver no mínimo uma linha a ser seguido, alguma determinação da CBF que deixe claro para que não haja várias interpretações. Interpretações diferentes, né? O papapá lá do esporte, a versão que o esporte canta, se não entrou, já que é do Náutico que entrou hoje, a do esporte está fazendo hora extra para entrar, porque para mim ela vai na mesma linha. Mas, Cássio, eu acho que Cláudio foi preciso quando direcionou o foco para Sapatão, tá? Talvez tenha sido o eixo, porque se o foco fosse Y, é o Brasil todo, todos os jogos, todas as... Porra, isso eu tô falando há 40 minutos, Fred. Aí eu tô, veja só. Mas eu vi o programa todo. Sim. Eu vi o programa todo. Mas eu estou falando isso há 40 minutos. Vamos ver isso. E esse pode ser a palavra. Que fique claro. Repito, se ficar isso, vai ter que mudar essa palavra. Aí o Náutico canta, muda essa palavra. Exatamente essas palavras. Agora, se o cara... Mas o cara, isso é só uma percepção, mas o cara pode chegar no julgamento e dizer, não, a música toda, ela é equivocada. Aí é exatamente o ponto que você trouxe, que eu já tinha falado algumas vezes. Aí o Brasil todo vai entrar na onda. Mas se for uma palavra como está ali, estaria correto, para a forma como estaria correto, porque é uma palavra homofóbica, e ela pode ser ajustada na letra. Deveria já, há muito tempo, na verdade. Essa de hoje talvez seja, inclusive, um insight aí para alguém só mesmo. Na próxima vez, troca isso aí. Até a Jovem, quando contava, tem uma música que era Vem pra Jovem, vem que coisa absurda. Vem pra Jovem, vem roubar, que você vai se amarrar. Os caras, toda vez era confusão. A polícia não aceitava. Não dá para uma torcida fazer apologia à criminalidade, assim, de forma... Vem pra Jovem roubar, eu cantava assim. Aí abriu o clarão, a polícia entrava, era cacete para todo lado. Porra, não dava. Aí, em algum momento,
Aí alguns contaram, não, a gente canta vem pra jovem, vem zoar, mas alguns já insistiam com vem roubar. Hoje não canta mais, hoje a gente canta zoar mesmo. Hoje é vem pra jovem, vem pro zoar. E a polícia inclusive, nesse momento, sempre fica atenta, porque se falar roubar, vira confusão. Fica assim, os caras vem pra jovem, vem zoar, aqui você vai se amarrar. Beleza, aí segue o jogo. Isso pode, ó. O cara manteve a música e trocou a palavra. Agora, e o futebol não se acabou pra essa galera, né? Não se acabou, não acabou o futebol por causa disso. Agora, acabou a música. Exatamente, porra. Como é que um cara tá com um pai, assim, um cara minimamente racional, tá com um pai, uma mãe, tá com um filho, a filha lá, e vai achar, não, canta aí, porra, vem pra jovem, vem roubar. Não, né, porra? Não. Eu falar, Fred. Mariana até lembra, não é nem mais para jovem, vem para ilha, vem zoar. Mudaram o jovem por ilha. O da jovem, aí nesse caso já é o outro drible, porque a jovem em tese não pode existir, né? Nem jovem, nem fanáutico, nem inferno. Ou seja, como é que uma torcida que não existe está cantando que ela existe? Então é meio que. Embora você saiba que é ela, mas olha só, a gente não está nem cantando, está cantando música que é parecida com os caras. Pegar só mais um superchat aí do Atos, né? Que ele concorda com o Cássio. Dizendo se proibir tudo, né? Até mandar o juiz tomar naquele lugar, eu fecho também, não faço isso mesmo. Para mim, não muda nada. Quem vai para o jogo como terapia que lute. É o relato aí de Atos, que eu concordo também com ele. Ô Fred, vai pegar daqui, mas ainda não destacamos aqui os destaques da partida de Clauber. Para fechar, né? Assistirei. Então vamos lá, Clauber. Diga aí, destaques positivos e negativos do lado do Náutico. De positivo, eu acho que a partida de Richardson, uma boa partida. Acho que foi bem seguro na defesa. A estreia dele foi meio atabalhoada contra o Operário, mas hoje já foi um jogo bom. Elton fez um jogo bom, entrou no meio campo. Meu questionamento sobre o Mangabeira não era nem sobre Elton, né? Elton entrou bem, mas o jogador para sair era Eduardo, e não Mangabeira, por exemplo. Mas Elton fez uma boa partida. Eu acho que a estreia de Ribamar foi ok, porque ele conseguiu ser mais participativo do que Jean. Não finalizou, como o Cássio lembrou, mas fez o pivô, conseguiu fazer com que o Náutico fosse até um pouco mais presente no ataque no segundo tempo, num segundo tempo ruim do Náutico. Eu acho que nenhum grande destaque positivo, acho que Richardson e o resto tudo ali numa média. Negativo, a partida de Alisson, quando entrou no segundo tempo, foi muito ruim. Errou basicamente tudo que tentou. Jean, mais uma vez, muito sumido. É um jogador que eu acho que acabou as oportunidades dele. Com a chegada de Ribamar, com o Jael voltando. Então o Jean vai para o final da fila nessa disputa. E Brian também entrou muito mal. É um jogador que a torcida tem expectativas nele. É um jogador que tem qualidade. Hoje entrou na ponta direita, mas foi muito abaixo. Não conseguiu acertar nada. Puxou alguns contra-ataques, errou passes. Então... a entrada dele gerou uma expectativa boa de que ele pudesse fazer algo diferente, mas ele acabou que caiu o nível do ataque. Vilheiro e Berguinho, que eram os pontas, com as substituições dos dois pontas, o ataque do Náutico conseguiu piorar. E olha que não são grandes jogadores, não. Berguinho e Vilheiro. Berguinho até fez um bom jogo hoje, criou 2 oportunidades, mas Brian e Alisson, os 2 pontos que entraram, pioraram o ataque do Náutico hoje. Perfeito. E assim encerramos aqui a análise da partida do Náutico, 0-0. Lembrando que restam mais 3 rodadas aí para o Náutico fechar essa primeira fase, buscando ainda esse G8, né, para classificação para a próxima fase, né, os quadrangulares que vão acontecer.